Oi, meu nome é Joibes e esse é mais um vídeo da série do zero a prod, tirando uma aplicação do papel e colocando ela em produção. Então a gente está desenvolvendo aqui no momento o nosso módulo financeiro, que vai ser o MVP da nossa aplicação. MVP é a ideia mínima para você validar o seu produto. Então a gente tem definido aqui o nosso escopo, né, desse MVP. E no momento, na etapa atual, a gente está nesse ponto aqui, ó, a gente já entregou mais da metade das tarefas que a gente tem disponíveis. A gente tem mais duas tarefas que envolvem desenvolvimento, desenvolve código, realmente programação. E tem mais duas que é relacionada com infraestrutura. Primeiro, para a gente criar uma estratégia de deploy, bem simples, só para deixar disponível online. Em seguida, o nosso CI ali, né, rodar os testes, tudo automatizado, né, integração entre as coisas, validações, lint, para garantir que o nosso código está em perfeito funcionamento dentro dos nossos brands. Então, bem, hoje a gente vai trabalhar nessa seguinte tarefa aqui da nossa sprint. Não, na verdade essa não, acabei clicando errado. Vamos trabalhar na tarefa 19. Tarefa 19 ao qual que é referente a gente implementar um novo modelo STI, né? Single Table Inheritance. A gente vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. Só vamos aqui no nosso board para a gente começar o processo de desenvolvimento. Então, digamos que você chegou na sua empresa lá, no seu trabalho novo, e aí te jogaram na sprint, você já passou da etapa inicial, você está aqui na sua sprint, vou procurar algo para trabalhar aqui. Aí você vê que isso aqui está em cima da tabela, então quer dizer que ele é prioritário. Tabela não, né? Uma pilha isso aqui, na verdade, né? Em cima da pilha, então quer dizer que o que está em cima é mais prioritário do que o que está embaixo. Então, e muitas vezes o que está em cima desbloqueia o anterior, que eu acredito que é esse caso, né? Se a gente for ver aqui, ó, a tarefa 19, ela a tarefa 6 é bloqueada pela tarefa 19. Então, para a gente conseguir implementar isso aqui, a gente precisa, primeiramente, implementar a tarefa 19. Então, uma vez que a gente está no board, a gente entendeu o que a gente vai trabalhar, a gente associa para nós mesmos a tarefa que a gente vai trabalhar e move ela para a coluna In Progress. Isso aqui o seu time já vai entender. Pô, bacana, o Joibes está trabalhando aqui na tarefa 19. Legal, não pegarei mais essa tarefa para trabalhar porque ele já está trabalhando. Então, o segundo passo é você criar o seu branch. Aqui o Gira, ele fornece um nome que já segue o padrão que a gente costuma utilizar nas empresas, mas você também pode criar esse branch de forma manual, o nome que você quiser, não vai influenciar no código que está dentro, mas é legal você ter um nome intuitivo para as coisas, né? E principalmente para o seu branch, para quem bateu o olho lá, saber do que se trata aquilo. Então, se a gente vier aqui no nosso branch, só antes de criar o branch, a gente vai dar um git pull para garantir que o nosso branch local está atualizado. Vamos ver. Beleza. Tá. Tem alguns branches que foram criados, mas nada demais. E a gente vai fazer o que agora? Criar o nosso novo branch. Então a gente dá o comando git checkout "-b", coloca o nome. O nome que o Gira cria é esse aqui, ó. Então, se vocês verem, ele segue um padrão. É o primeiro, o ID da tarefa, que é Maco 19, e o título da tarefa, que se a gente ver, é o mesmo que está aqui no título da nossa, do nosso card, né? E com isso, se o seu ticket estiver bem escrito, que é o que eu espero que aconteça, muito provavelmente o seu branch também vai estar bem descrito. E a gente, com o comando git checkout "-b", a gente cria um novo branch e automaticamente coloca ele como branch ativo. Então a gente selecionou o branch, criou e selecionou o branch que a gente acabou de criar. Então vamos entender melhor o que a gente precisa fazer nesse card aqui, ó. Então,
Como um desenvolvedor, eu quero ser capaz de facilmente filtrar dados da transação. Atualmente, nós estamos considerando tarefas de débito e faturas como a mesma entidade, o que está criando diversos problemas quando implementamos faturas relacionadas a endpoints. Então, tudo que é relacionado com invoice que a gente precisa utilizar ali, tá dando muito problema. Até iniciei a gravação de um vídeo implementando um outro card, mas aí eu percebi que de fato ia dar muito problema se a gente não fizesse isso. E é o feeling que às vezes você vai ter que ter também, de tipo assim, pô, cara, tem alguma coisa que se eu fizer antes vai facilitar a minha vida? Essa é uma coisa que vai facilitar quando a gente for implementar ali o nosso relatório geral. Então, os critérios de aceitação para essa tarefa eles são implementar um novo tipo de transação utilizando Single Table Inheritance para faturas. Então vai ter um novo tipo, a gente vai entender melhor, eu vou mostrar no código. Mas a gente vai criar um novo tipo de dado relacionado com transação. Mover a lógica relacionada neste novo modelo. Criar serializers separados para cada tipo de transação, crédito, débito e fatura. Revisar testes existentes e tomar notas do que precisa ser refatorado. Então, tá bem claro o que a gente precisa fazer aqui. A gente já criou o branch, então agora vamos entender o contexto disso, né? Para quem está acompanhando os vídeos aí, já está ligado em como que funciona, mas é sempre bom recapitular para quem chegar agora. Então a gente tem nosso modelo. O que é esse modelo? Ele é simplesmente uma classe de um ORM. Se você já programa, você está habituado com o termo ORM, mas essa classe representa uma tabela, bem resumidamente, ela representa uma tabela no nosso banco de dados. Aqui a gente tem a descrição da tabela que ela representa, tem o ID, valor, tipo, e esse campo aqui, tipo, ele é fundamental para essa implementação que a gente vai fazer. Porque, ó, se você ver, a gente tem uma classe aqui do tipo transação, que ela herda da classe Application Record, que é o nosso ORM, o ORM oficial do Rails. Então, a gente tem dois tipos aqui de transações no momento. Se você ver aqui, ó, a gente tem o tipo income, que herda de transação, que é a classe que a gente criou aqui. E a gente também tem expense, que também herda de transação. Então, como isso funciona? Tipo, não entendi por que isso, Joives. Então, basicamente é só para facilitar a filtragem de dados, para a gente, toda vez que for chamar uma transação do tipo expense, a gente não tem que colocar lá where type expense. Ele reduz a complexidade na hora de recuperar os dados e ele também te ajuda a segregar possíveis validações, regras, associações, que é o caso que a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, ó. Se você for no tipo de transação expense, você vai ver que ele tem uma série de relacionamentos aqui, ó, que o tipo de crédito não tem. Então, quando eu seleciono, quando eu crio, tudo isso fica segregado e facilita para a gente conseguir separar esses tipos de validações. Então, essa parte aqui é um conceito que tem dentro do framework, mas que também é replicado em vários outros. O conceito de ORM existe para Java, existe para C Sharp, existe para JavaScript, tem Prisma para JavaScript, tem, sei lá, o Hibernate, tem uma série de ORMs aí que existem no mercado. E o conceito geral de todos é o mesmo. Então, o conceito geral que eu digo é facilitar que você lide com um banco de dados. Entendeu? Para você não precisar escrever queries na mão, por exemplo. Ele te ajuda com isso. Então, o que a gente vai precisar fazer? Ó, se você ver, a gente tem uma série de linhas aqui. Ó, essa aqui. São todas associações relacionadas com invoices. E elas estão no lugar errado, porque elas estão dentro de uma classe chamada expense. Então, na teoria, o que a gente precisa fazer é criar uma nova classe que vai herdar da transação,
chamar ela de invoice e passar essas regras para lá, para na hora que a gente for recuperar isso do banco de dados, tudo tá muito bem separado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar o nosso novo modelo. Como a gente faz isso? Com o comando Rails, que significa Rails generate. Aí a gente passa a entidade que a gente quer gerar, que no caso é um modelo, a gente passa model e dá um nome. O nome vai ser invoice, como a gente acabou de falar. Meu Deus, peraí. Isso aqui deu errado. Vamos ter que limpar aqui o branch. Tá vendo porque é bom usar Git, ó? Porque agora a gente vem e pode fazer isso daqui, ó. Git rm. Não, é só rm, né? Rm pp models invoice. rmdb migrate 20. Tô fazendo na mão aqui, mas dá pra fazer um script pra isso, cara. Mas isso aqui vai ser mais rápido, como são poucos arquivos. A gente vem, spec, factories, invoice, remove, rm spec, models, invoice spec. Beleza. Agora se a gente der um git status, tá tranquilo. Bom, vamos voltar lá no nosso editor agora. O lance aqui é que se a gente for criar um modelo com o ORM, ele vai criar uma nova tabela e a gente não quer isso. Então é mais fácil a gente fazer isso aqui, ó. Cria um novo arquivo diretamente, né? pp models, aí o nome dele vai ser invoice. Aí o nome dele vai, aqui o conteúdo dele vai ser invoice herdando de transaction e o end aqui. Beleza. É isso. Então a gente agora vai ter aqui expense, income, invoice. Tranquilo. Agora, próximo passo vai ser a gente mover essas regras. Então vamos abrir aqui o nosso arquivo de expense e o nosso arquivo de invoice. A gente vai precisar mover, ó. Isso aqui não vai ser mais necessário. Essa linha a gente vai copiar para cá. Não, na verdade não, ó. Para ficar bonitão mesmo, sabe o que a gente precisa fazer? Da forma segura. Criamos a classe, tá tudo bem. O que a gente precisa ver aqui agora, para fazer da forma segura, como se a gente estivesse fazendo isso aqui para produção mesmo, é a gente ir no arquivo de testes. A gente vai ver que tem um arquivo de teste aqui para expense e ver o que está relacionado com ele. Ó. Is invoice. A gente tem uma série status. Status vai ser para ambos. Então a gente vai ter que jogar. Vai ter que criar um concern. Vamos colocar aqui um comentário. It should be a concern. Para quando a gente for implementar isso aqui no modelo, implementar ele dessa forma. E is invoice. O lance é que tem alguma coisa relacionada com category aqui, né? Ó. Aqui, ó. Exato, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui deveria ser movido, que está como isInvoice, deveria ser movido para classe de testes. Então vamos criar essa classe de testes aqui, né? Vamos criar spec models invoice spec rb. Aí a gente dá um require rails helper. Aí a gente chama rspec describe invoice type model. Tranquilo, o autocomplete já salvou a gente. Então o que a gente vai ter que... Opa! Aqui, ó. isInvoice. Aí a gente copia... Ah, tá. Aqui tem o status. Status não precisa. Então a gente vai copiar todos esses testes que estavam ali. Vai mover para cá. Então vamos ver aqui. isInvoice. Isso aqui tá mal escrito, hein, cara? Agora pensando bem. Na real, agora a gente nem... Ó.
Esses testes aqui agora, na verdade, não vão ser nem mais necessários se a gente for parar pra pensar, ó. Isso aqui não vai ser nem mais necessário. Porque, ó, category, percent, isso aqui é validação de categoria, beleza. Agora, ó, criar com a categoria vai ser uma validação no... O próprio ORM já provê isso daí, não tem por que a gente testar. Depois, o que mais a gente precisa fazer? Invoice is true. Tá, essas regras aqui nem fazem mais sentido porque a gente não vai usar mais esse invoice, porque a gente criou um modelo específico. E é isso, literalmente não faz o menor sentido mais manter esses testes aqui. Aliás, vamos deixar ele que se der tempo, se o vídeo não ficar muito longo, a gente tenta fazer um approach diferente aqui. Então, vamos copiar isso aqui. Vamos copiar isso aqui para o nosso modelo. Agora a categoria aqui vai ser obrigatória. Esses dois relacionamentos vão ser movidos para cá. E aí a gente remove eles daqui. Aqui a gente vai ter que deixar essa categoria agora como true. Sempre vai ser true a validação de presença. Isso aqui não faz o menor sentido mais, porque agora a gente tem o tipo. Isso aqui vai ser um concern. Move to concern. Por enquanto, porque a gente vai refatorar, fica tranquilo. Eu sei que você está falando que tá uma caca esse código, você está correto, mas você vai ver, vai ficar bonito. E tu vai entender o porquê de cada coisa que a gente está fazendo aqui agora. E vai explodir sua mente. Então fique por aí. Então aqui a gente vai precisar adaptar. Belongs to invoice. Class name invoice. Então, isso aqui, o que a gente está fazendo, esse bloco aqui, ó. A gente pega, por exemplo, imagina que a gente tem 3 transações aqui, ó. Transaction 1, Transaction 2, Transaction 3. O que a gente está fazendo, essa associação, ela permite que a gente crie um nível hierárquico entre essas transações. A gente pode dizer que, por exemplo, essa daqui, ó, é invoice ID igual a 1. Fazer o mesmo aqui, invoice ID igual a 1. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a transação 2 e 3 vai ser filha da transação 1. E aí essas relações elas permitem que a gente chame aqui transação.invoice items, aí ele ia retornar a transação 2 e 3 como filhas da transação 1. E se a gente viesse na transação 2 e perguntasse invoice, que é perguntando qual é a invoice que representa aquela transação, ela ia retornar a transação 1. Então, basicamente, a gente define aqui um parent e children items, né? Então, você tem um pai, uma transação pai com uma série de transações filhas. Então, esse relacionamento aqui garante isso. Então, vamos voltar aqui no nosso expense. Então, cara, na teoria seria isso. Só que aí a gente vai ficar sem cobertura de testes para essa transação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um macete bacana aqui para entender como a gente pode facilitar as coisas. Tem uma gen aqui em Ruby que a gente chama Shuda Matchers, que ela é basicamente testes que você faz no seu modelo numa linha só. Então, a gente vai colocar ela aqui no nosso... A gente vai instalar ela primeiramente. E a gente precisa configurar ela tranquilo também. E depois a gente começa a aplicar aqui, ó. Você tá vendo, ó? Cadê? Aqui, ó, cadê our spec? Aqui, ó, belongs to category. Você pode garantir
fazer a garantia do contrato, que as associações funcionam como deveriam, que as validações funcionam como deveriam. E eu acho que é uma hora bacana para a gente fazer isso agora que a gente está focando bastante nos nossos modelos aqui, o que não vai ser uma questão que vai durar por muito tempo, que quando a gente refatorar, a gente vai revisar todas essas regras aqui que estão no modelo, algumas delas com certeza não deveriam estar lá. Mas, por enquanto, vamos fazer isso. Para garantir nossa qualidade do código, a gente vai implementar dessa forma. Então, vamos vir aqui, vamos colocar, colocar aqui should matchers, aí a gente dá um bundle para ele instalar a gem. Vamos ver se deu certo, instalou. Aí, depois, o que ele pede? Para a gente configurar a nossa biblioteca, nossa gem, dentro do Rails Helper. Então a gente vem aqui, Rails Helper, abre. Aí a gente tem que vir aqui dentro, Fixture. Vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui dentro. Vamos identar o nosso código. Então, basicamente, deveria estar funcionando. Para garantir, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso modelo, vai limpar esses testes aqui que não servem mais para nada. E aí a gente vai testar as nossas validações. Belongs to... Tá. Então aqui a gente invoice tem association, tem. Então a gente coloca aqui describe, vai criar um bloco para descrever o nosso teste, validations. Aí a gente ele permite fazer assim, ó, bem mais limpo, ó. Então a gente validate presence of, não, validations. Não, na verdade isso aqui nem deveria ser validations, é associations, né? Depois a gente coloca validations, a gente vai colocar aqui associations. Belongs to invoice has many invoice items. Aí ele também tem belongs to para categories. Deveria ser assim. Aí, se eu não me engano, tu pode colocar isso aqui, ó. Optional. Vamos ver se funciona, né? Our spec models invoice. Ué, belongs to invoice. Como não tem, cara? Ó, belong to invoice. Aí, se eu não me engano, aqui é have many. Tá. Só o belong não tá funcionando. Vamos rodar aqui no terminal. Rails C. Aí a gente vai chamar invoice. Mas aí precisa criar. Então, bom, para a gente criar uma invoice, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa factory aqui, ó. Então a gente tem a nossa factory de transactions. Aí a gente vai precisar criar um novo tipo aqui, ó. Factory. Calma aí, que a gente está complicando demais. Vamos ver o que tem aqui já pronto. Git diff. Então, adicionamos should matcher.
Criamos um novo modelo. Então, beleza. Eu vou só fazer aqui o teste passar, que a gente comita isso que a gente já tem, para não ter problema. Então vamos tirar esse daqui, a gente tira esse daqui. Na teoria, esse aqui deveria estar passando spec. Um tá quebrando, qual que é? A gente vai precisar corrigir esse erro aqui. Expense, create, aonde? Quantos testes estão quebrando? 5. Então, transactions e tá quebrando 2 invoice. Quais que são os que estão quebrando invoice? Deixa eu ver. Ah, tá, não. É tudo request. Tudo request. De qualquer jeito a gente vai precisar criar aqui agora. A gente vai precisar, já que a gente movimentou aquilo tudo, a gente vai precisar corrigir a implementação dos testes para garantir que o restante está funcionando. É isso. Então, o primeiro endpoint que a gente precisa ver é aqui. Esse endpoint está com o nome péssimo. Porém, o que a gente vai fazer aqui, create invoice params. Então, aqui vai ser invoice create. Aí a gente tira esses invoices aqui que não serve para nada mais. Aí a gente está passando aqui o nome. Legal. Aí ele recebe due date. Não. Ó. Na real mesmo, category não é nem obrigatória aqui se a gente for parar para pensar, ó. A gente vai vir aqui no nosso modelo. Transaction invoice belongs. Ele não tem nem esse relacionamento com categoria, na verdade. Porque invoice é uma transação sem categoria. Então isso aqui nem deveria estar cogitando de estar ali. Então, beleza. Colocamos aqui o método de pagamento. Tá. Ele tem que ter método de pagamento. Não vamos mexer nisso aqui agora, porque senão pode quebrar outras coisas e a gente não quer isso. Então, vamos rodar de novo, ver se corrigiu alguma coisa aqui, ó. Spec request, que é onde está quebrando. Agora tá quebrando 4 só. Linha 28 de invoices, que é... Tá. O segundo ponto aqui, ó, é porque não tem status. E como a gente falou, a gente tem que criar um concern para isso, né? Então, a gente vai criar um concern aqui, tab, app models concern. O nome deles vai ser hasStatus.rb. Aí vai ser módulo. Isso aqui tem que ser um módulo, né? hasStatus. Aí a gente tem que chamar o Active Support Concern. A gente vai usar esse included aqui. E aí, sabe o que que vai fazer? A gente vem aqui no nosso expense, copia esse método daqui e cola aqui. Por enquanto vamos fazer dessa forma. Depois provavelmente a gente vai criar um enum aqui, alguma coisa do tipo. Aí o que a gente vai fazer aqui é include hasStatus aqui. E a gente também vai incluir na nossa
invoice. Se tudo der certo, isso aqui deve fazer mais um teste passar. 4. Opa, não conseguimos ver. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá, deu certo, concern. Só que aí tá quebrando no valor aqui, invoices spec. O que tá dando? Ele tá esperando um valor e o valor total tá dando outro. Muito provavelmente por conta dos próprios testes ali, né? Então vamos no nosso teste aqui. Não, isso aqui é o... Isso aqui é o implementação, a gente quer o teste. Então tem que ser aqui, ó. Esse aqui que a gente quer. Então tem que só ver aqui onde a gente cria essa transação. Porque ó, a gente cria... Tá, aqui, ó. Então é na nossa factory aqui, ó. Na nossa factory de payment method a gente está criando... A gente está criando transações. Certeza que é isso, ó. Ó, cadê, ó? Aqui, ó. A gente cria expense quando na verdade ele deveria criar do tipo invoice. Porém tem um detalhe, Eu vou até colocar essa anotação aqui no nosso controller. Que eu acabei de pensar nisso, cara. Que invoice vai ser só a transação parente. A transação aqui, ó. Eu até já vamos corrigir isso aqui, ó. Porque, ó, os invoice items, eles têm que ser expense. Porém, a invoice tem que ser do tipo invoice. É isso mesmo? Belongs to invoice. Aí ele utiliza a classe invoice. Invoice items são expenses. É isso, é isso. Ok? Então, agora voltando na nossa factory aqui, a gente vai criar uma invoice. Não, tá errado. Porque aqui payment method, a gente vai criar uma invoice. Não, olha aqui, cara. É literalmente expense, ó. Vamos desenhar, vamos desenhar. Vamos desenhar porque isso aqui parecia muito simples. Inclusive aqui a publicidade, ó, saindo série nova no canal, hein? Não deixem de acompanhar. Então, como vai funcionar isso? A gente vai ter aqui uma invoice e expense. Então a gente pode ter aqui muitas expenses para uma invoice. Aí. Então, a invoice não existe no momento. Então, vamos só confirmar aqui no nosso controller. Aqui, ó. Ela não existe, ó. Então, a gente vai pegar todas as expenses que estão dentro do método de pagamento, vai criar uma invoice. Criou uma invoice. Isso aqui, ó, já nem vai fazer mais sentido. Depois a gente vai... Depois que a gente implementar os testes, isso aqui a gente vai poder remover. Aí o que ele vai fazer? Tá, ó, invoice expense foi diferente do valor do... Porque ele não tá atualizando o saldo da invoice, muito provavelmente isso. Cadê aqui? Vamos no expense, onde ele atualiza aqui o saldo da...
Tá, entendi. Ele tá fazendo isso no controller, ó. Quer ver, ó? É Transaction Controller. Aqui, ó. Aqui, ó, que ele faz a atualização do saldo, ó. Então, como a gente não tá criando por aqui, isso aqui não pode ficar aqui. Isso aqui tem que ficar em outro lugar, essa atualização do saldo aqui, ó. Payment Method Type. Isso aqui tem que ficar dentro da transação, porque pega todos os... Exato, exato, exato. Então isso aqui vai ser um after create. Por enquanto vamos deixar com callback aqui mesmo, porque depois, mesmo sendo absurdo de zoado, depois a gente arruma. Transaction amount. É isso, isso aqui tem que ser. O after create da rollback, cara. After create. Precisa ser literalmente after create, porque ó, ele cria um método de transação, atualiza o método de pagamento. Né? Vamos colocar dessa forma. Depois a gente garante nos testes ali, ó. Então, vamos para a reta final aqui. Vamos pegar o nosso nosso modelo de transação. Aí ele vai ter aqui um callback after save. Não. Transaction. É só after create. Vamos manter só after create primeiro, mas a gente coloca isso aqui entre private. Porque assim, quando atualizar o valor da transação também deveria, só que é um pouco mais complexo porque tu vai ter que desfazer uma das transações e refazer na teoria para manter o laço, o log, né, das transações em dia. Então não vamos fazer isso aqui agora. Vamos manter como está. Agora a gente tem que vir aqui no nosso Transactions Controller, cola isso aqui. A transação já tem isso aqui só. Isso aqui a gente vai utilizar o amount. Self. Nessa aqui vai dar problema. Tem que... Isso, melhor assim. Aí a gente só vai colocar aqui o type. Coloca o type. Aí a gente vai colocar aqui payment method update. Cara, mas que estranho, porque tá, as duas coisas estão... Os dois estão... Mano, o que tá acontecendo aqui? As duas linhas estão fazendo a mesma coisa. Não faz o menor sentido. Como isso tá dando certo, cara? Como isso tá dando certo, ó. Se... Meu Deus, cara. Ai. Enfim, vamos manter como tá.
Daqui a pouco a gente conserta. Vamos tirar essa linha daqui. Agora nosso modelo reduziu bastante aqui. Mas agora a gente vai precisar... Vamos deixar assim, cara, mas eu vou colocar aqui um comentário aqui. There is something wrong with this logic. Tem algo muito errado aqui. Então, tá funcionando, vamos manter assim desse jeito, depois a gente refatora. O importante é deixar ali o comentário. Agora vamos ver aqui se ele vai funcionar, né? Vamos rodar aqui nossos testes de request. Agora quebrou foi tudo. Tá. Já sei o que é. Menos mal. Isso aqui é só porque a gente precisa remover o tipo. Vamos ver. Ah, tá. Aqui, ó. Beleza, agora só tem 3. Literalmente. Só tem 3 testes quebrando. Que são transactions. Então a gente pode fechar isso aqui. Aí a gente vai no nosso teste de request transactions. Aí o lance é items aqui, né? Ele tá... Não. Transaction... payment... Qual que é o teste que tá quebrando? Transactions, linha 21. Vamos ver aqui. Linha 21. Aí o que ele tá tentando fazer? Qual que é o erro que tá dando no erro da linha 21? Método Ah, tá. Então, esse problema aqui tá dando por causa do serializer. A gente vai precisar implementar 3 tipos diferentes aqui de serialize. 2, na verdade, né? Porque um já está implementado com o Expense. Então a gente vai copiar o arquivo aqui de app serializers. Aí a gente vai copiar o de Expense. E a gente vai renomear ele, vai dar um nome de income serializer. Aí depois a gente vai fazer o mesmo, só que para invoice. Beleza? Aí quando a gente subir aqui, a gente vai ver que... nossa! Vamos renomear aqui. App serializer income invoice app serializer. A gente renomeia para invoice serializer. Beleza. Income serializer, invoice serializer. Isso aqui tem o quê? Tá. A princípio, vamos tirar isso aqui, cara. Deixa eu ver se tem algum outro lugar implementando isso. Não tem. Deixa aí. Então, o que tá aqui em expense, na real, a gente vai remover daqui e vai mover para invoice. Income também. Cadê? Esse aqui, income. Então a gente tem que renomear a classe também. Ficou faltando isso. Income. Remove essa linha daqui. Fecha o arquivo. Esse aqui é expense. O nome é expense mesmo, tá certo? E tem um invoice que a gente tem que renomear para invoice. Agora, muito provavelmente, peraí, deve passar mais alguns. Não quebraram, foi mais. Income. Tá, então a gente vai ter que tirar isso aqui. Income não tem status porque a gente definiu isso na nossa regra de negócio. Então a gente precisa remover.
Transactions, linha 160. Tá, de qualquer forma, a nossa factory ainda continua zoada. Então a gente vai precisar abrir aqui a nossa factory. Income tem category ID. ID. Aí, income. Onde ele tá chamando status aqui, cara? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de status. Não. Invoice. Removido do lugar errado. Por isso. Tem que ser serializer, income. Aí, aqui sim a gente remove, ó. Beleza, agora roda de novo os testes. Só um quebrando agora. Que é Invoices Spec linha 30. Então vamos fechar tudo aqui. Spec, Request, PIV0, Payment Methods, Invoice Spec, linha 28. O que tem na linha 28? Tá criada, ele tá recebendo. Vamos ver aqui, bind.pry parsed response. O que tá retornando aqui? Status. Deixa eu ver aqui, transaction.all. Não. Peraí. Pega parsed response, aí copia o ID. Aí faz um transaction.find. Meu Deus. Transaction.find, entre aspas. Transaction.find, entre aspas. Por que não tá achando? Transaction. Tá, não existe. Parsed response. O ID mudou, né? Como rodou de novo, o ID mudou. Vamos pegar aqui. Transaction.find. Achou. Ele está criando tipo invoice, category new. Aí se a gente pegar aqui invoice, a gente atribui o que a gente criou aqui para uma variável i. Aí invoice items. Aí ele tem dois invoice items. Legal, funcionando como a gente queria. O problema aqui é no controller. Vamos voltar no controller aqui. Aqui tá certo, então a gente vai no invoice controller. Então vamos ver aqui o que está sendo criado, né? Isso aqui tá uma bagunça, cara. A gente precisa arrumar isso aqui urgente. Assim que a gente lançar o MVP, vamos dar uma atenção nisso aqui. Então ele tem o ID, ele tem o tipo invoice, que tá certo, tem o método de pagamento correto. Muito provavelmente o problema, aparentemente, na real,
O problema parece estar no Serializer, ó. Calma aí. Ah, tá. Tá. Isso aqui tem que ser invoice. Invoice Serializer. Agora muito provavelmente deve... deixa eu tirar isso daqui. Aí a gente volta aqui de novo. Nem vamos colocar porque tem grande chance de passar. Nem vamos colocar o breakpoint porque... Aí, passou. Maravilha. Então, para finalizar aqui, nós vamos só garantir ali através dos Shuda Methods, né, que a gente instalou anteriormente, a garantia das regras de negócio. Então, category não tem mais. Então, isso aqui vai ser um belong to invoice. Peraí. Mod. Oh, cara, na real, isso aqui tá perigoso porque a gente não rodou tudo, hein? Pode ter teste quebrando aqui ainda. Ah, exatamente o que eu acabei de testar ali. Então, tem um jeito que a gente consegue fazer isso aqui, que é com a factory, né, cara? Na real, essa factory nem existe, né? A gente precisa criar ela primeiro. Vamos ver aqui se a gente criou. Vamos criar aqui, ó. Factory invoice do end. Aí a gente copia a gente copia esse invoice items para cá e pega os campos básicos daqui. O type é verdade, o type precisa ser invoice. Depois dá pra gente especificar a classe aqui, né? Colocar um class ali. Mas não... Agora, nesse vídeo, que a gente vai acabar tendo mais problema. Eu acho que se a gente colocar um before create invoice, isso aqui deve resolver. Esperado que invoice tenha uma associação belongs to chamada invoice. Tá. E para a linha falhar a validação se invoice estiver não setado. Ah, tá. Validate, tem que validar a presença da invoice, alguma coisa do tipo assim, né? Vamos abrir nosso modelo aqui. Invoice. Ah, tá. Validates. Ah, tá. Isso aqui, ó. Optional true. Eu acho que isso que é o problema. Vamos ver, agora deve passar. Não, agora quebrou foi mais. Bom, acho que eu sei aqui qual que é o problema. O lance é que eu acho que eu movi um desses itens erroneamente para cá. Porque ó, invoice has many invoice items, que é uma expense. Porém, esse belongs to acho que está no lugar errado. Ele deveria estar aqui, ó. A gente deveria manter ele aqui. Que nem, ó, belongs to invoice. Aí nem precisa colocar class name, provavelmente, porque já tem o tipo ali. E a chave estrangeira, invoice ID. O que também não sei se precisa. Vamos testar agora. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa errada aqui. Talvez a nossa factory também, né?
Vamos ver aqui. Transaction. Cadê? Factories Transaction aqui. Então, invoice é isso aqui para deixar mais bonito. After create a invoice, a gente pega a invoice ID. Acho que é isso. Vamos tentar rodar de novo. Nossa, agora quebrou foi tudo. Tá. Vamos ver os testes que não são. Vamos ver os testes de modelo aqui, que eu acho que dá pra gente ter mais garantia. Spec, models. Vamos ver. Então tá. A primeira coisa que a gente tem que resolver aqui é no nosso teste de invoice. Spec invoice a gente abre aqui. Então ele não tem mais isso. Agora quem tem esse belongs to é o expense. Então a gente vai colocar aqui describe associations aqui, aí coloca isso aqui, e também a gente sabe que ele belong to a category e também belong to a payment method. Então, cadê? A gente sabe que aqui ele isso aqui vai, oh meu Deus, vai ser um belong to payment method. Então estamos colocando certinho aqui as associações para garantir que não vai ter nenhum erro. Vamos ver se resolveu alguma coisa. Tá, estavam falhando 7, agora 6. Beleza, um já foi. Aí os outros são no modelo no teste de expense aqui. Vou ver qual linha tá falhando. Linha 21. Qual é o erro que tá dando? Na linha 21. Tá, acho que eu sei. Então, a gente tem que vir aqui no nosso modelo. Belongs to invoice, mas nem toda expense vai ter uma invoice. Então é optional true. Beleza. Aí no expense ele tem... Tá, aí ele vai quebrar por quê? Porque a gente precisa claramente aqui colocar um... Não sei se é optional aqui. Isso. Então definimos que ele é opcional. Tranquilo. Agora vamos ver o que mais está quebrando aqui nos nossos testes. Key Refactoring, começamos para fazer uma coisa simples que resolvemos o problema. Deixa eu ver aqui, acho que a gente alterou muito o código, cara. Vamos ver o que a gente fez aqui. Instalamos uma gen nova. Tá, tem aqui um lance que a gente precisa ver no controller de invoice antes da gente finalizar. Vamos vir aqui, controller, API, invoice. Isso aqui provavelmente. Isso aqui eu acho que não precisa mais. Vamos tirar e os testes tem que continuar. Opa! Cara, os testes tem que continuar passando. Beleza? Agora vamos de novo dar um git diff aqui. O que a gente fez? Removeu uma linha que não precisava. Alterou o serializer. Alterou ali a forma de criar também. Removemos uma cacetada de código do nosso controller.
Criamos um concern, corrigimos associações. Tá, tem um comentário aqui que a gente tem que tirar do Expense Model. Vamos vir aqui, App Model, opa, vim App Models Expense. Tem uma linha aqui que a gente precisa tirar aqui, ó. Boa. Tá. É isso. Então, git diff. Desce. Aí, expense tá certinho agora. Transaction. A gente colocou ali para atualizar o saldo. Teve uma alteração ali no Docker Compose, mas nem faz sentido. Aí atualizamos as factories ali na transaction. Incluímos testes de associação. Agora está cobrindo o cenário que a gente criou aqui nesse vídeo. Mas futuramente a gente vai incluindo alguns outros aqui. Então vamos ver. Git status, vamos só dar um checkout naquele Docker Compose que a gente não alterou intencionalmente. Então acho que é isso. A gente vai dar um git add. Hoje, excepcionalmente, como foi um refact aqui, a gente não conseguiu fazer muito particionado o código, porque quando a gente fez a primeira alteração já quebrou uma cacetada de código e tal, mas conseguimos atingir a nossa meta. Então vamos fazer aqui a nossa mensagem de commit, a gente vai colocar o título, o ID da tarefa, que é Mako19, vamos colocar a intenção desse commit, que é um refactoring, do que? Invoices. Aí a gente fez o que? Add should matchers gem implement test model test. Que mais que a gente fez aqui? Create transaction type serializers e acho que foi isso que a gente fez, né? E remove, move code from controller to model. Vamos colocar aqui, ó, transaction e aí fecha. Beleza? Agora vamos dar um git push. Vamos criar aqui o nosso branch no remote. Aí a gente manda a nossa senha. Subiu, ele já vai criar o link pra gente. A gente abre aqui para o pull request. Seguindo o padrão de sempre, que eu repito aqui pra gente tentar seguir. A gente vai colocar aqui entre brackets o ID da tarefa. A gente vai copiar aqui. Vamos fechar essa página aqui do Shoulda Matters. A gente coloca aqui o título. Aí aqui dentro a gente vai colocar gira ticket. A gente coloca em negrito. Aqui a gente vai inserir um link. A tarefa, o ID dela é Mako19. A gente copia o link. A gente coloca URL. Aí vai ter que ter o aqui. Cadê aqui? Tá. Problem. Aí a gente vai ter a solution. Qual que é o problema que a gente resolveu aqui? Invoice business rules attached to the expense rules.
leading to implementation issues. Então, as regras de negócio da fatura estavam misturadas com as regras de negócio das expense, tarefas de gastos de débito, e estavam trazendo muitos erros de implementação. E a solução: create a new STI model for invoice, move the invoice logic into the new model, and implement tests with Shuda matchers. Então, aqui como a gente resolveu o problema? Para resolver o problema, a gente precisou criar um novo modelo, moveu as regras que a gente tinha para dentro desse novo modelo e testou com Shuda matchers. Aí a gente cria o nosso pull request, vem aqui no nosso board, muda para cá, aí teu time vai olhar aqui e vai falar: pô, ele terminou de implementar já, agora tá para code review. Quando eu tiver uns 5, 10 minutinhos, eu vou dar uma olhadinha lá no PR dele, no pull request, para ver como que tá. Então você já sinaliza pro teu time. Aí você vai vir aqui, vai deixar claro aqui que é um refactor. E aí você vai ver aqui, pô, o que ele fez? Adicionou uma gem, removeu o código que não precisava, atualizou o serializer. Ó, caramba, removeu bastante código aqui, ó. Vou até colocar um comentário aqui, ó. Nice change. Nice job cleaning the controller up. Tem ícones aqui? Não tem. Então, ó, já pode elogiar também. Não é só reclamar, tem que elogiar também. Ó. O cara pegou um controller que tinha um método que tinha 16 linhas e transformou em duas. É notável aqui. Concern, legal. Aí o concern ele é importado aqui tanto na expense quanto na invoice. Legal também. Aqui tem a lógica. Aí aqui a gente vai colocar ó, create a ticket to address this issue, please. A gente vai colocar aqui esse comentário. Aí ó, income, aí criamos um serializer para income, bacana. Outro para invoice. E expense já existia, né? Então criamos aqui uma factory também para invoice. Testes, bacana. Mais testes com Shuda matchers e a implementação do Shuda matchers. Bacana, 2 comentários, vamos comentar aqui. Eu não posso aprovar meu próprio pull request, mas neste caso eu não aprovaria, porque tem esse lance do ticket aqui que eu esperaria a pessoa criar o ticket antes de aprovar. Então vamos criar o ticket aqui, vamos no nosso backlog. O ticket é basicamente para refactor refactor balance transaction payment method balance update in transaction model. Então é isso, vamos colocar aqui só uma breve descrição para não esquecer. Vamos colocar o refactor aí a gente copia aqui o nome do método. Method that lives in. A gente passa o nome do model que a gente sabe. Então, tá tranquilo. Aí tu criou o teu companheiro pediu, aí tu vai lá no comentário e responde, ó,
This issue will be addressed here. E aí tu passa o ticket. Beleza. Aí eu iria lá, aprovaria. E o que tu faria? Pô, agora que tem os approves necessários aqui, vou mergear meu pull request. Isso aqui a gente vai corrigir ainda, tá com alguns problemas no CI. E a gente mergeia e o nosso trabalho aqui está concluído. A gente vem no board de code review, move para merge e revisando o nosso nosso épico. Então agora na real falta só uma tarefa que vai ser muito mais facilmente implementada após essa refaturação que a gente fez aqui. E no próximo vídeo a gente faz ela. Então vai faltar um ticket para a gente realmente de implementação de código e o restante de infraestrutura para a gente concluir o nosso épico aqui e ter a primeira versão da nossa aplicação rodando. Então o vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, não existe pergunta burra, deixa nos comentários aí, vamos trocar essa ideia. Vou ter o maior prazer de te ajudar, de responder, de gravar um vídeo se for preciso. Mas não esquece de comentar qualquer dúvida que você tiver, beleza? Dicas, melhorias também, fiquem à vontade, estou à disposição para ouvi-las e será um prazer. Então vou ficando por aqui, grande abraço e bons estudos!